Capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Esse texto você nunca ouviu, é a primeira vez, tá bom? Novidade para a igreja. 3, do 1 a 11. Eclesiastes 3. A palavra de Deus diz assim, verso 1, queridos. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, mas Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, pelo tempo eterno. Mesmo assim, este ser humano não consegue compreender internamente o que Deus fez. Amém? Senta aí no teu lugar. Graças a Deus. Tempo de sentar é agora. Na Bíblia Sagrada tem 2 livros dedicados à sabedoria, exclusivamente. A Bíblia é o livro, um compêndio de sabedorias, mas tem 2 livros em que o tema central é sabedoria, mas não aquela da escola, não a sabedoria da universidade, dos doutores, dos filósofos, mas a sabedoria popular mesmo. Sabedoria, são 2 compêndios, de escritos sobre conhecimento que é produzido na prática de viver junto com as pessoas, com as coisas e com Deus. Na nossa vida, no dia a dia, a gente produz conhecimentos, experiências, sabedorias. E esses 2 livros, Provérbios e Eclesiastes, são esses 2 livros. E a gente, são na verdade ditos e sentenças de sabedoria popular, Sabedoria, e quando eu digo popular, sabedoria produzida pelas pessoas e que nos ajuda a viver na prática, no dia a dia. A gente sabe que eles estão aí na Bíblia, mas a gente medita pouco sobre eles, Então, eu possivelmente entendo que a gente está deixando passar muito conhecimento sobre prática de vida que pode ser útil, pode nos ajudar bastante, porque a Bíblia é impressionante. E eu não estou ainda certo, mas possivelmente algumas quartas-feiras a gente vai se dedicar a fazer isso nesse momento aqui, talvez seja importante. Vamos ver, vamos orar. Mas essa semana, inclusive, a minha esposa acordou desafiada por um deles, E eu vou então começar com ele hoje, que ela acordou com esse negócio na cabeça. E ele que ninguém conhece, Ninguém nunca leu isso aqui, Conhecidíssimo, todo mundo sabe, todo mundo já leu isso aqui, já ouviu. Mas, sobretudo, esse texto que eu li de Eclesiastes capítulo 3, esses 11 primeiros versículos, dizem respeito a um problema que é muito significativo na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações hoje, que é a tal da falta de tempo. E eu quero me debruçar sobre isso. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões, há muitos anos atrás, mas em outro contexto, e hoje eu queria me dedicar sobre isso, porque é cada vez mais comum na vida das pessoas a impressão de que o tempo fugiu de nós de alguma maneira, em algum momento, e a gente não consegue encontrar ele mais, O tal do tempo. Cadê? Não sei, sumiu, me roubaram. A gente sente isso na pele, mas eu preciso entender como é que o Senhor pensa isso, Como é que Deus encara isso. Quer dizer, é fato de que esse mundo globalizado, e quando eu falo globalizado, que é um mundo interligado, interconectado, onde as pessoas, hoje você sabe a notícia que acabou de acontecer nesse minuto lá na Malásia, na Oceania, acontece uma coisa lá agora, um minuto depois você está sabendo aqui, porque nós estamos interconectados, nós estamos globalizados. Os problemas que acontecem na América afetam aqui, na Europa afetam aqui a América, o que acontece na América afeta a Ásia. Nós estamos interconectados e esse contexto nos encheu de informações, Cada vez mais e mais coisas ocupam a nossa cabeça e com isso
nós nos enchemos de mais compromissos e mais coisa para fazer. Mais tarefas, mais atividades. Com o advento da tecnologia, por exemplo, nós nos conectamos ao mundo e está cada vez mais difícil de se desconectar de tudo que acontece em todo canto do planeta. Nós estamos cuidando agora de uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio, né? Isso nos preocupa. E a gente fica horrorizado com o que está acontecendo em Gaza, por exemplo, com aquele genocídio matando crianças inocentes. A gente se preocupa. Quer dizer, o planeta inteiro nos conecta e a gente não se desconecta, e isso vai ocupando os nossos minutos, horas e os nossos dias. Nossa cabeça se ocupa. Agora pensa comigo. Quem começou com esse negócio de tempo foi Deus, que Deus não tem o que fazer da vida. Inventou tal, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, o sétimo. Deus criou. Mas Ele resolveu nos dar 720 horas por mês. Se você multiplicar por 60, vai dar 43.200 segundos. Minutos. Isso nós temos. Desses 720 horas, 240 nós passamos dormindo. 30 dias de 8 horas, dá 240 horas. A gente dorme. A gente trabalha talvez mais umas 180 horas, 184 horas, aí a gente trabalha uma jornada de 8 horas com almoço, mas 184 horas a gente trabalha. Ok, se você tirar uma da outra, sabe quanto sobra? 296 horas por mês. Sobra. Entre dormir, trabalhar, o que sobra? 296. Estou falando que sobra quase 10 horas por dia. 9 horas,6. Quase 10 horas por dia sobra. Sabe o que significa? Que no fundo, 24 horas que nós temos são mais do que suficientes. Porque eu durmo, eu trabalho e ainda me sobra 10 horas por dia. E a pergunta que eu faço para você, cadê a hora? Por que não dá? Por que nós não temos tempo para nada? Será que o nosso dia não tem mais 24 horas? Será que nossa hora não tem mais 60 minutos? Estão enganando a gente? Será que alguém anda roubando as nossas horas? Impressão que dá essa, não é verdade? Mas não é isso não. O que acontece é que nós não estamos pensando na qualidade do nosso tempo. E eu quero que você pense nisso. O tempo existe, ele está aí, e ele é sempre exatamente o mesmo que sempre foi, desde que o mundo existe. Mas no fundo, nós não estamos estabelecendo os limites necessários para que cada coisa tome o nosso tempo. O problema não está no tempo, o problema está em nós. A gente não consegue estabelecer um limite. Por exemplo, hoje em dia, está muito comum o trabalho invadir os limites das outras necessidades da nossa vida. A gente permite que o trabalho, não é que nós não temos tempo para nada, é que algumas coisas furam os limites e invadem o espaço de outras necessidades, outras coisas que nós precisamos. Eu estou falando do trabalho, mas o que dirá das redes sociais? Aí vocês vão ficar bravos comigo. E o mundo, que as pessoas dizem, eu não tenho tempo para nada, eu vivo correndo. O que significa ficar 6, 8, 9 horas conectado na rede social, olhando no celular? A tecnologia é importante, ela é fundamental, mas poder responder, por exemplo, hoje, igual eu faço, um e-mail no meu celular, porque antigamente para ver um e-mail eu tinha que ir no computador, agora eu respondo no celular, não significa que eu sou mais eficiente, significa que eu estou tendo que trabalhar mais e eu tenho que responder o e-mail na minha casa, não só no meu trabalho, eu estou só trabalhando mais. Essa coisa, essa onipresença das redes sociais, quer dizer, está em todo canto, por exemplo, me incentiva a fotografar para documentar cada centímetro da minha vida 24 horas por dia. E eu estou atrás do quê? De um conteúdo para postar, né? Mas eu quero que você entenda como isso está tomando e gastando nossas horas, porque nós estamos tentando construir uma marca nas redes. E isso é o tempo todo. E eu falo que é 24 horas, porque até no lazer a gente tem que registrar. Está fazendo exercício físico na academia, está lá, o pessoal tirando foto. Até nas necessidades básicas, na hora de comer, na hora de dormir, as pessoas estão filmando, tirando foto, para se transformar em dados para ser postados, a vida inteira, 24 horas por dia, as pessoas postam o sono, o café da manhã, cronometra a corrida, fala da série que maratonou, é um esforço enorme para dizer que está ali, e adivinha, lá se vão as horas, lá se vão os dias, lá se vão os meses sendo ocupado com um monte de coisa. Eu quero que você entenda um pouco o que está acontecendo. Isso faz
com que cada vez mais nós temos a sensação que nós não temos tempo, que o tempo não deu, que não foi suficiente. Nós temos sim, não é verdade, mas nós estamos permitindo que determinadas coisas saiam dos seus devidos limites, saiam dos seus tamanhos e invadam outras dimensões, outras áreas. O que mudou não foi o relógio, foi a nossa maneira de estar, a nossa noção do tempo. Entende a diferença aqui? E é importante pensar nisso. Em geral, nós estamos trabalhando mais, nós estamos mais cansados e nós estamos, obviamente, vivendo menos. Vivendo menos. E no fim do dia, você acaba o dia cansado e nem percebeu que você não fez aquilo que realmente deveria ter feito ou que você gostaria de ter feito. Não deu nem para perceber que você está esgotado. E isso tem adoecido as pessoas, infelizmente. A ponto de que eu fico assustado com algumas pessoas que eu conheço, que parece que ser apressado, cheio de compromisso, virou um status, né? Tem tempo, tal, tá ali, tal, reunião, babá. Virou um status, quer dizer, viver apressado, cheio de coisa para fazer, é um sinal de importância. A impressão que dá é que quem não tem tempo para nada parece uma pessoa mais responsável, mais superior, parece que ela é mais valiosa do que quem tem o privilégio de parar tudo e passear com a família no domingo, por exemplo. Sabe essa afobação? Estar sempre preocupado é uma espécie de medalha de honra, assim, eu sou uma pessoa ocupada, não tem tempo para nada. Isso parece que é um status, é um troféu. Tem um escritor que eu estava lendo hoje, Michael Ende, é um escritor alemão, na verdade, ele escreveu aquela História Sem Fim. Não sei se vocês já viram, tem um filme, História Sem Fim é maravilhoso. Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele diz assim, calendários e relógios existem, sabe para quê? Para medir o tempo. Mas isso não significa nada, significa muito pouco, porque todos nós sabemos que 1 hora pode parecer uma eternidade ou sumir em um instante, dependendo de quando nós estamos gastando ela. Não é a hora que muda, é a minha percepção de como eu estou gastando. Por exemplo, o que acontece é que a nossa percepção da passagem do tempo muda de acordo com a situação que nós estamos vivendo. Por exemplo, atividades que são boas, que dão prazer, que são legais, quando você vê já foi, passou voando. Outras coisas, por exemplo, que são um pouco, coisas chatas, por exemplo, parece que levam a eternidade para acabar e não vai acabar nunca. Ô, negócio insuportável. Da mesma forma, ter compromisso demais ao longo do mesmo dia, dá a impressão de que não foi suficiente o dia. Por que não existe o dia? Não, porque nós atropelamos tudo. E fica essa sensação, nós não temos tempo. Bom, agora, isso é algo que nos adoece, então nós temos que tentar evitar, né? E aí para isso que existe Bíblia, né? E a Bíblia Sagrada deixa clara que tudo na nossa vida provém de Deus, você sabe disso, tudo foi feito por Deus. E o nosso tempo foi feito por quem? Quem determinou os dias? Quem determinou a noite? Lembra Gênesis 1? Quem determina o estágio, os ciclos? Foi o Senhor. Lógico que foi o Senhor. Portanto, entenda que um dos segredos para a gente tentar viver de uma forma mais serena, para ter mais qualidade, para tentar ser um pouco mais feliz, é que nós temos que aprender a ter tempo para o Deus que fez todas as coisas, inclusive fez o tempo. E é isso que está faltando. Tem uma frase da internet que diz que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E perdendo tempo aqui é você estar jogando tempo fora. Tem que ter tempo para o dono do tempo. E é aqui que me interessa, por final de contas, essa aqui é a igreja, nós somos pastores, nós estamos estudando a Bíblia. A palavra de Deus veio para nos lembrar hoje que nós temos que reconhecer que é um tempo preparado por Deus para tudo. Há tempo para todas as coisas. E é interessante aqui que eu já começo a pensar, não é como eu quero, não é como eu estou acostumado, porque para mim é tudo ao mesmo tempo agora, eu preciso que seja agora exatamente nesse momento, mas as coisas precisam acontecer na hora que for apropriada, na hora que Deus marcou para que fosse, e não no meu tempo atropelado. Por isso Eclesiastes diz que há tempo para nascer, para morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar, de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tem tempo para tudo. E por a gente não saber disso, ou às vezes por saber e não respeitar, é que a gente está produzindo tanto mal aí, a gente está tão ansioso, a gente está estressado. Hoje em dia é o tal do burnout, né? Que é um negócio terrível, adoece, a pessoa não consegue trabalhar mais, às vezes o ano inteiro. Por exemplo, isso tudo é fruto dessa coisa da gente não tomar posse disso, tudo fruto dessa relação indevida com o uso do tempo.
que é importante para Deus é importante para nós. Por isso a palavra de Deus, dotada dessa sabedoria toda, ela nos diz que nós temos na vida um tempo determinado para cada coisa, nunca se esquecendo que esse tempo determinado para as coisas não somos nós que determinamos, ok? Não é no nosso jeito, muito menos pela lógica desse mundo, não é na nossa hora. Toda essa correria, todas essas exigências aí não é imposto por Deus para a nossa vida. Não tem nada de Deus nisso, mas é pelo mundo que está interessado em nos acorrentar, e por isso as pessoas aceitam e estão abrindo mão dessa vida planejada de forma plena, que só a presença de Deus pode nos dar. Deus tem plenitude de vida para todos nós. Deus tem alegria, felicidade, Deus tem paz, Deus tem temperança, equilíbrio, Deus tem saúde. E as pessoas estão abrindo mão disso porque estão querendo determinar elas o tempo. Não tem um tempo determinado para isso, tem um tempo que eu quero que as coisas aconteçam. A palavra de Deus em outro momento diz de uma forma extraordinária, Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5, presta atenção, a partir do 15, Efésios 5 diz assim, ó, portanto, vejam, prudentemente como vocês andam, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí eu fiquei curioso para entender o que significa esse negócio de remir o tempo, né? O que é remir? Não sei se você já parou para pesquisar isso para saber. Aliás, eu e você somos remidos no sangue de Jesus, sim? Já ouviu isso? Povo remido pelo sangue do Cordeiro. O que significa remir? Bom, na essência da tradução do dicionário, remir é tornar a obter, é conseguir de novo. Isso é remir. O Senhor Jesus te remiu com o seu sangue derramado na cruz, significa que Ele te trouxe de volta para os seus braços. Remir é tornar a obter. Remir o tempo é se sentir livre, é liberar-se, é resgatar para si mesmo o uso do seu tempo, é trazer de volta. Quando Paulo diz, nós temos que remir o nosso tempo, você tem que ter o tempo para você de novo e não desperdiçá-lo loucamente. Palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Então, a Bíblia Sagrada está nos desafiando a sermos sábios, não loucos, e observar como nós andamos, prestar atenção como nós vivemos, principalmente entendendo que o nosso tempo pertence a Deus. Portanto, é Ele que sabe o melhor uso que nós temos que fazer, e para isso eu preciso já ir falando algumas coisas para você, que são características de tempo, que você precisa levar em conta. Eu quero te constranger para que você valorize isso, porque isso é muito importante, isso tem nos adoecido, tem nos estabilizado. Mas uma coisa que você precisa entender, é que tempo não pode ser comprado e você não aluga. Não vende no mercado, não está na prateleira da padaria, por isso você tem que dar importância devido ao tempo que você gasta, a importância que ele merece em nome de Jesus. Outra coisa que eu diria para você, sabe o que é? É que o tempo não pode ser guardado, a gente não armazena, você não pode colocar em bolsa, você não pode congelar, você não pode colocar em garrafa. Então, não jogue fora o tempo que você tem, porque ele é precioso demais, e ele não se guarda. E só mais uma coisinha, o tempo não pode ser fabricado. Presta atenção, se acabou, acabou, não volta mais, não tem como refazer. E eu digo isso para você entender da importância que é isso que o livro de Eclesiastes está falando. Então nós precisamos tomar posse desse problema, entendendo que o vilão aqui não é o tempo. Não adianta ficar dando murro no relógio, xingando o despertador de manhã. Não, o problema é a maneira como nós administramos a nossa vida, como nós pensamos e priorizamos as coisas. Seres humanos têm as suas tendências, a gente constrói maneiras e tendências de viver, e uma coisa que é construída em nós, é uma coisa impressionante, é que o tempo que nós dedicamos a qualquer item da nossa agenda, costuma ser inversamente proporcional à importância daquilo. O tempo que nós dedicamos a qualquer coisa que nós vamos fazer, é inversamente proporcional à importância daquilo, porque a gente costuma dedicar muito tempo para coisas que não nos agregam em nada. É impressionante, a gente gosta disso. Isso é ser humano. Gasta um tempo enorme com aquilo, e aquilo te ajuda em quê? Em bolufas. Entende que a gente vai não dando as prioridades devidas? Eu estava lendo ontem uma matéria do Instituto Locomotiva, saiu na CNN isso, que teve a pesquisa no passado, sobre como no Brasil as pessoas usam o seu tempo.
E a conclusão de capa da chamada da matéria é que 65% dos brasileiros admite, 65, a cada 10, 6,5 admite que não tem tempo livre na semana para parar e fazer nada. Ócio, né? Você tem um tempo para você parar? Não tem. 65% das pessoas. Agora veja o levantamento, eu vou te falar em ordem decrescente. O levantamento, o número, e aqui o número não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas com o grau de importância que isso tem para as pessoas, entende? O que é mais importante para o que é menos importante. A pesquisa trouxe isso de uma forma interessante. Por exemplo, usar as redes sociais, adivinha? 79% das pessoas dedicam o seu tempo a ela, dedicam o tempo a ficar ali diante da internet. 79% das pessoas. A pergunta é como é que você investe o seu tempo e no que você gasta o seu tempo. 79% dos entrevistados. E aí na sequência, 66%, eu dedico tempo com a minha família. 56% assistindo TV. 50% ouvindo música. 49% lendo notícias. 43% arrumando a casa. 25% estudando. 24% fazendo atividades físicas. 24% jogando videogame. Infeliz. 15% lendo livro, 21% em suas relações amorosas e sexuais, 18% cuidando da beleza e da cutis, 14%, sabe como eu invisto meu tempo? Eu não faço nada, 14% das pessoas, 12% fazendo compra, 11% meditando, 11% com os amigos, e em último lugar da pesquisa, 7% indo na igreja participar do culto. É uma pesquisa, está na CNN, eu dou para vocês, para quem quiser. Foi um instituto que fez a pesquisa. 7% diz, não, eu vou para a igreja. 79%, não, eu fico na rede social. Isso mostra o quê? Quer dizer, a gente tem tanta coisa para fazer, sim, e está tudo certo, e cada vez não vamos ter mais, porque agora com a inteligência artificial lascou. É cada vez mais atividades e informações, mas as pessoas sentem que nunca tem tempo para nada, mas isso não é por falta de tempo. Isso, na verdade, é porque nós estamos atropelados, atrapalhados, com excesso de coisas para fazer, com excesso de atividades. Então, o segredo para remir o nosso tempo, sabe qual é? É aprender a priorizar as atividades. Não se engane, nós vamos fazer tudo. Mas na nossa cabeça, no nosso coração, coisas têm que ser mais importantes do que outras. É isso que você precisa compreender. Não é que amanhã você vai parar de trabalhar. Não é o que amanhã eu vou parar. Não, nós precisamos de tudo. Tudo é importante, mas você vai aprender hoje que nós temos que determinar prioridades. E aqui, eu como sou chato sempre, folgado, fiz um ranking aqui para você, rápido, 7 coisas, que eu queria trazer. E como é um ranking aqui, isso aqui para tentar nos ajudar a remir o nosso tempo, a trazer de volta o tempo para nós, a construir isso em nós de novo, tornar a obter, conseguir de novo, ter a liberdade, resgatar de volta o tempo que parece que nos foi roubado. Como é um ranking, não tem a ver com o grau de, não sei, não é o grau talvez de importância daquilo que tem que estar no nosso coração. Daquilo que você, disso eu não abro mão, disso eu vou deixar para depois, isso eu esqueço, isso, entendeu? É o ranking. E eu vou dizer 7, primeiro, tempo. Tempo com Deus. Eu vou te dar as razões. Primeiro, no grau de importância, tá bom? No grau de valor, tempo com Deus. Nós temos que dar o melhor do nosso tempo ao Senhor. O melhor tempo do nosso dia tem que ser dado a Deus. O meu conselho é o seguinte: quando você abre o teu olho, bem cedinho, abra-o e agradeça a Deus por mais um dia que você vai ter. É muito simples. É uma coisa de prioridade, sabe? Ler a palavra de Deus, ver o que ela pode nos ensinar. Por exemplo, orar, fazer uma oração de manhã, fazer uma oração no café da manhã, derramar nosso coração, sentir aquela coisa suave, gratificante de um momento de comunhão com Deus, no teu coração, tomando banho, sei lá. A prioridade do teu dia, a primeira coisa, nós devemos dar a Deus o nosso melhor. Agora, observe que você fazer isso, dar essa prioridade ao teu tempo, Deus não vai impedir você de cumprir os outros compromissos. Isso não te impede de nada. Aliás, é fazendo isso que você vai conseguir honrar com maestria todos os outros compromissos. E você vai ter um dia bacana, tranquilo. Acredita em mim. Acredita em mim. Começar o dia dessa forma é começar o dia de uma maneira que você nunca imaginou. Nós vamos ter de volta o controle, talvez, do nosso dia, do nosso tempo. Nós vamos remir o tempo quando nós damos a Deus, Ele que criou o tempo, aquilo que é devido o quê? A prioridade sobre o nosso tempo. Em primeiro lugar, o Senhor.
Em Mateus 6,33, você sabe, Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o Senhor como prioridade, inclusive na nossa agenda, no nosso tempo, querido, todo o resto é muito mais tranquilo. E é importante entender isso, porque é Deus que tem a sabedoria necessária para nos ajudar a administrar a nossa vida. Vem dele o entendimento, a sabedoria para remir o tempo, para colocar as prioridades no lugar certo, vai vir do Senhor. Se você tem entregue a você mesmo as outras coisas, ao teu trabalho, a preocupação e os compromissos, é isso que vai te atropelar. Então você tem que parar tudo e colocar primeiro Deus à frente de tudo, porque aí você vai conseguir remir o teu tempo. Ele vai te ajudar a priorizar o que tem que ser priorizado. Então comecemos dando o melhor do nosso dia para o Senhor. E eu vou te dizer, isso vai fazer toda a diferença no teu dia, em nome de Jesus. Eu tenho visto pessoas sem força, pessoas se sentindo derrotadas, desanimadas, a pessoa não consegue vencer os vários demônios que estão por aí falando coisa na sua orelha, porque está fraco. E a razão é porque não dá a prioridade, a porção melhor do seu dia para o Senhor, e por isso não tem força para viver, não encontra razão para viver, não tem sentido levantar da cama. Para que eu tenho que viver? Comece dizendo: Senhor, eu vivo para o Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me deu, obrigado pela saúde, pela noite de sono. Primeira coisa que eu falo de manhã no meu coração: Senhor, que cama deliciosa, muito obrigado. Está certo que eu não queria sair dela, mas muito obrigado, porque eu tenho que sair assim mesmo, 5 horas da manhã. Querido, faz toda a diferença. Começa o seu dia se enchendo de felicidade, de revestimento espiritual, começando a oferecer o seu dia ao Senhor antes de qualquer coisa, e você vai ver que o tempo que você dedicou a Deus vai fazer a tua vida, o teu dia, uma coisa muito melhor, em nome de Jesus. Amém? A nível de importância, segundo, primeiro Deus, segundo, tempo com a família. Eu estou dando um ranking aqui para você, tá bom? A sabedoria nos diz que segundo lugar de prioridade tem que ter a família que o Senhor nos deu. E aqui família, eu não estou falando de cunhado não, de primo, estou falando de família, marido, esposa e filho, tá? O resto também é importante. Parente tem que ser honrado, mas não é família. Vamos entender aqui. Você quer organizar a sua vida e ser um pouco mais equilibrado? Dê a segunda porção do seu tempo para a sua família, porque Deus vai te honrar. Isso é muito importante. O conselho é: não perca a oportunidade que você tem de se relacionar com a sua família, de comer na mesa com a família, porque Deus está nesse negócio, Deus está no meio disso aí, Deus se interessa por isso aí. E eu digo isso porque infelizmente nós vemos um tempo que cada segundo que a gente gasta e sobrou, e aí você tem que me admitir, você está lá em casa, está lá os seus filhos, a sua esposa, sobrou um segundo, você faz o quê? O maldito celular, a cada segundo que sobra da nossa vida. Ao invés de pegar o celular, dá um abraço lá para você ver o que acontece. Querido, em nome de Jesus, nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. Isso tomou a conta da mesa. São tantas horas diárias. A gente está falando que a vida está corrida, mas tanta hora nesse negócio. E tanto tempo ali no celular. Querido, enquanto nós estamos olhando o mundo na internet, o mundo inteiro, o que está acontecendo na vida do artista, do fulano, tem alguém ali tão importante, a pessoa mais importante da sua vida está ali do teu ladinho, mas não estamos nem vendo, está de escanteio. E aí a gente está dizendo que não tem tempo. Precisa ter, em nome de Jesus, nós temos que aprender isso, amém? Quer mais um? Deus, família. Terceiro, tempo com a obra de Deus. Eu estou te dando os caminhos que vão te preencher, te tornar uma pessoa mais plena, feliz, uma pessoa mais realizada. Coisas que te dão sentido na vida, que te faz valer a pena viver. Tempo com a obra de Deus. A terceira prioridade para investir as tuas horas é investir na obra de Deus. Para muita gente parece que a obra de Deus é um fardo. Ah, Deus, não. Mas me diga uma coisa, quando você participa de alguma coisa, você vai na igreja, no culto, você participa de alguma atividade na igreja, quem que ganha? É Deus que ganha? A pessoa que você ajudou ganha? Quem ganha? Você ganha. Querido, em nome de Jesus, Efésios 2:10 diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. É um projeto de Deus. Quem fez o tempo foi Deus. Quem sabe a melhor maneira para remir-lo, para investi-lo, não é o mundo, é o próprio Deus. E foi o próprio Deus que preparou uma obra para você ser edificado, preenchido e ser pleno, feliz e contente.
Quer ter uma vida mais equilibrada, tranquila, com paz, com saúde? Se envolva com a obra de Deus, porque Deus vai te alegrar e você isso vai te ajudar a viver de uma maneira muito mais tranquila e completa em nome de Jesus. Amém? Invista tempo nisso. Quarto, Deus, família, obra. Quarto, tempo com os amigos e parentes. Nós precisamos orar a Deus, porque aqui nós precisamos de uma sabedoria nesse quarto momento. Por quê? Porque aqui eu acho que tem um desequilíbrio grande, né? Tempo com amigos. Por quê? Porque dentro desse tempo aqui, que nós temos que dar para os amigos, é muito comum a gente ver muito desequilíbrio, né? E não é só no boteco com os amigos, não. Parentes às vezes são mais importantes. Aliás, parentes são importantes. Amigos também são muito importantes. Mas não se esqueça que nós estamos no quarto estágio. E eles jamais podem ser importantes do que o primeiro, do que o segundo, do que o terceiro. Amigos e parentes são muito importantes, mas nunca pode ser mais importante que o teu Deus, que a tua família e que a obra de Deus. Você entende isso, sim ou não? Você tem que dar tempo ao tempo. Tem gente que passa mais tempo com os amigos do que com Deus, ou com a família, ou na obra de Deus. Você sabe do que eu estou falando, isso é muito comum. Você está sendo chamado a pensar numa vida mais equilibrada, na maneira de investir o teu tempo, e isso é fundamental. Tudo é importante, mas nós temos que atribuir uma escala de importância para a gente se dedicar a isso, senão a vida é atropelada. E aí o tempo ali acaba atropelando o ali, a gente não prioriza. É normal, nós nos sentimos obrigados a cuidar dos nossos parentes. Mas o problema é que tem gente que acaba valorizando mais os parentes do que a própria família, mais os parentes do que a obra de Deus. Cuidado para não inverter as prioridades. Parentes e amigos têm espaço na nossa vida, Deus sabe disso, e nós temos que ter parentes e amigos, e você vai ter tempo para eles, desde que eles não ocupem o lugar de Deus, o lugar da sua família, o lugar da obra que Deus quer que você faça. Pronto! Nós vamos ter tempo para eles também, em nome de Jesus, amém? Quinto, qual é o primeiro? Deus. Segundo. Terceiro. Quarto, amigos. E quinto, tempo para você. Tempo consigo mesmo. Isso aqui é um problema, nós não temos mais. As pessoas hoje em dia têm pavor de ficar sozinho consigo mesmo. Por isso, saca o celular na hora. Pavor. Você quer ser feliz? Assim como Deus planejou? Você quer ter uma vida equilibrada, realizar todas as coisas com disposição? Planeje um tempo para você. Pense em você um pouco. A nossa vida é complexa. Nós somos em 3 dimensões. Nós temos uma dimensão, primeiro, eu vou dizer, física, ok? Nós temos que pensar, isso é importante. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida física. A Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus, né? 1 Coríntios 6,18, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Esse corpo físico aí, tem dono. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então nós temos que dedicar parte do nosso tempo para cuidar desse templo aí, para cuidar do nosso corpo, nós temos que nos alimentar direito. Para de comer coxinha no bar da esquina, pelo amor de Deus. Nós temos que aprender isso, é importante. Você está dedicando o teu tempo para você, cuidando do teu corpo físico. Nós temos que, por exemplo, mexer o esqueleto um pouquinho também, né? Pelo amor de Deus. Não exagera, né? Sem neura, não precisa tomar bomba. Mas saúde física é importante. Mas só, nós somos um corpo físico? Não, nós somos uma vida psíquica, né? Nós temos uma alma. Nós temos que cuidar da cabeça. Nós temos que cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, nós temos que cuidar das nossas emoções, das nossas memórias. Essa vida psíquica, hoje em dia é muito comum, as pessoas estão adoecidas das doenças que eles chamam de psicossomáticas, né? O que é isso? São pessoas que estão psiquicamente adoecidas, mas elas estão tão ansiosas, inseguras, amedrontadas, estressadas, e isso desenvolve doenças físicas no corpo. No corpo. Porque em grego, soma é corpo, né? Então, a pessoa somatiza a doença. A doença na cabeça dá gastrite, sabe? Hoje a coisa mais comum do mundo é isso. O problema está na forma como nós encaramos a nossa vida psíquica. É muito relevante ter tempo para melhorar a sua cabeça, a sua autoestima, por exemplo. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? É muito importante, não tem que cuidar só desse corpinho lindo, não. Tem que cuidar, está aqui também. Não adianta só ficar fazendo botox, não. Tem que cuidar da mente, das emoções, dos sentimentos. Ter uma autoestima, se sentir mais autoconfiante, abandonando essa mania de achar que você pode resolver tudo, porque não pode não. Como é que eu vou fazer isso? Com Deus te ajudando em nome de Jesus, amém? Nós temos que cuidar. Entenda que você direciona um tempo para cuidar da sua saúde psíquica, para você, quando você se acalma. Como? Vai na igreja, ouve a palavra,
E a palavra entendida, por exemplo, se você veio domingo aqui, você vai começar a entender que você precisa confiar mais em Deus, não tanto em você mesmo. Isso nos ajuda, isso acalma a nossa alma, sim ou não? Você coloca para fora coisas que estão te afligindo quando você ora, por exemplo. O que a Bíblia diz? Ore e coloque nos pés do Senhor todas as suas ansiedades, as suas aflições. Porque tudo isso faz mal à saúde, querido. E nós temos que ter um tempo para orar. Quem ora, tira de si essas angústias e compartilha com Deus. Então você precisa ter um tempo para você, cuidando da sua vida psíquica. Mas não só, porque além de um corpo lindo, maravilhoso, sarado, de uma vida, de uma alma, você tem um espírito. E a vida espiritual é importante, ela é fundamental. Porque assim como existe o exercício físico, e ele é importante, nós temos que ter, se não faz exercício físico, atrofia, o corpo adoece, a gente fica anêmico. Tem também o exercício espiritual, porque nós não podemos ter uma vida espiritual anêmica e fraca. Crescer espiritualmente agrada a Deus. Crescer em graça. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que ter estatura do varão perfeito, que você é, estatura de Jesus Cristo, e vamos crescer. Que instrumentos nós vamos usar para crescer espiritualmente? Leia, ouça, medite na palavra de Deus. Medite, se deleite naquilo que o Senhor está falando com o teu coração. Tome isso para você, ouça louvores, adore ao Senhor. Às vezes você está aflito, você está ganhando, bota um louvor, no meio da aflição, vai louvando aí no carro. Não esses louvor que adoram você, não, ai Deus, eu. Louvor que adora o Senhor, né, em nome de Jesus, tá bom? Mas é importante, isso nos fortalece espiritualmente. Separa um versículo, escreve ele na geladeira, copia, medita, coloca, sei lá, no espelho do banheiro. Ouça a palavra de Deus de novo na internet, eu faço isso a semana inteira. Você está crescendo espiritualmente. Fala com alguém, comenta com o marido, fala com a esposa, fala com a irmã, compartilhe as bênçãos que Deus tem feito por você. Leiam livros que te façam crescer em sabedoria, meu irmão. Sabedoria de Deus, porque isso é crescimento espiritual. Tudo isso faz parte da necessidade de você ter tempo para você mesmo, em nome de Jesus. Amém? Sexto, estou atrasado hoje. Sexto, tenha um tempo para planejar. Você tem que ter tempo para pensar a sua vida. Vida sem planejar é vida vivida para dar errado. Não existe nada melhor do que planejar. Planeje o seu dia, planeje o seu mês, planeje a sua semana, o seu ano. Planeja. Mas para que o nosso planejamento aconteça, Deus precisa estar nesse negócio. Nós temos que colocar nas mãos dEle a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nos cerca, as nossas pessoas, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor como planejamento. Com a vida planejada, com certeza nós vamos ter tempo para colocar as prioridades no devido lugar. Deus, marido, filho, esposa, obra de Deus, amigos, parentes, eu. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes a gente joga tudo para um lado e o resto vai ficando para o canto, esquece, abandona. E a gente fica afoito, aflito, falando, eu não consegui, eu não tenho tempo para nada. Ai meu Deus, 24 horas na suicídio. Não é você que não está sabendo dar prioridade. Assim que você vai notar que a tua vida está sendo sabiamente administrada e você está remindo o teu tempo, assim como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Sétimo, último. Vamos voltar? Deus, família, obra, amigos, você mesmo, né? Você mesmo, planejamento. E sétimo, tempo para o trabalho. Nessa hora você para e pensa, bom, eu só estou fazendo isso, não estou fazendo mais nada na vida, né? Tempo para o trabalho. Sétimo. Você vê que você tem 6 coisas antes, né? Não se esqueça que não importa quem você é, Deus nos fez para trabalhar e nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar desse mundo que Ele criou e nos deu. Essa é a nossa parte. Não importa o que você faça, agradeça a Deus sempre a oportunidade que você tem de trabalhar, porque isso é bênção demais. O trabalho dignifica o ser humano. Sem trabalho a gente não tem valor nenhum, a gente se sente sem dignidade, a gente sente que a gente não está participando, não está ajudando. Trabalhar não é tudo, mas é importante. E eu digo que não é tudo porque eu conheço gente que só descobre que o trabalho não é tudo, quando está numa idade que já não consegue mais nada, já perdeu tudo, né? Nós temos que trabalhar, Deus espera isso de nós, mas nós precisamos de equilíbrio. Nós temos que estabelecer limites para isso, em nome de Jesus. Note aqui como tudo é importante. Amigos são importantes, mas não são mais importantes que a obra e que a família, por exemplo, e nem de Deus. Mas tem sua importância. Veja, nós organizamos para estabelecer prioridades. Por quê? Porque tudo é importante. Eu não vou abrir mão de nada. Eu preciso. Deus quer nos ajudar a administrar o nosso tempo exatamente para que nada fique de fora.
para que a gente consiga viver de fora. O nosso problema é que como nós não organizamos, as coisas estão ficando de fora. Mas de tudo que está ficando de fora, o que tem mais ficar de fora, sabe o que é? É o tal do Deus, tempo para Deus. Isso é um negócio que nós temos que, com sabedoria, saber priorizar o que realmente tem que receber a prioridade no nosso tempo. Em primeiro lugar, aquilo que é prioridade, o que é primeiro, e o que na primeira é segundo, entendeu? E o que na segunda é terceiro, e o que na terceira é quarta, é quinta, é sexto. Nós temos que entender isso. Ai, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Não, não vai. Porque isso não é uma prioridade. Então, o Eclesiastes nos deu aqui esse texto de sabedoria para nos mostrar que nós temos que demonstrar para o Senhor que nós estamos sabendo remir o nosso tempo, administrar o nosso tempo com sabedoria. Porque o grande erro aqui, o grande problema, e o problema dos dias é colocar essa lista de cabeça para baixo. É isso que nós estamos fazendo, de ordem invertida. Interessante que Deus, que é a nossa grande fonte de sabedoria, o Senhor, que pode nos ajudar a administrar corretamente as outras coisas que as outras horas que restam, é o último a ser lembrado. Tudo vem antes de Deus. Tudo vem primeiro, Deus vai. Meu irmão, minha irmã, peça sabedoria para o Senhor, para aprender a eliminar da tua vida aquilo que não te agrega, que não serve. Para tirar de você aquilo que não te acrescenta. Se nós estamos realmente levando a sério que nós temos que administrar melhor a nossa vida, o nosso tempo, as coisas secundárias precisam ficar em segundo lugar. O que é primeiro, o que não é, não é. Você não pode trocar isso de lugar, inverter essas coisas em nome de Jesus. Significa que eu não vou trabalhar? Não, você vai trabalhar, você vai na casa do seu parente, você vai ter os amigos, você vai tudo, mas nós não podemos virar tudo e de repente uma coisa recebe toda a tua atenção e o resto é jogado na lata do lixo. Entende? Você tem que entender que tudo é importante. Vamos consultar o Senhor, vamos ler a palavra de Deus, vamos descobrir como nos tornar pessoas mais sábias, porque o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, e com isso o nosso tempo, a nossa vida, as nossas prioridades e objetivos estão enquadrados nos planos de Deus, naquilo que Deus espera. E assim nós vamos colocar acima de tudo o Senhor, acima de todas as coisas. E as demais coisas, secundária, terceira, o restante das coisas. Quer dizer que eu vou viver na igreja? Não. Mas você também não vai abrir mão do Senhor. Você não vai abrir mão da obra que Ele te deu. Você não vai abrir mão da tua família. Você não, percebe? Trocar por outra coisa. E aqui está o problema que a gente às vezes não entende. Só assim essa falta de tempo não vai ser esse carrasco que tem sido na nossa vida. Nós temos que aprender a remir o nosso tempo. Em tudo na vida que nós queremos atingir, nós só vamos atingir se a gente destinar um tempo. Se você não destina tempo, você não faz nada. Mas se a gente não souber administrar isso, toma cuidado, porque hoje em dia o que é mais comum, as pessoas não estão dando tempo a Deus, estão dando tempo para Deus, né? Então a gente está colocando. A gente não considera Deus para mais nada, e Ele que é a fonte de tudo que pode nos ajudar em nome de Jesus, amém? O texto diz: Ele fez tudo apropriado e no seu tempo. Também pôs no coração do ser humano o anseio pelo tempo eterno, pela eternidade. Mesmo assim, esse ser humano não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E eu espero que essa palavra te ensine o que Deus fez. Existe uma vida, existe 24 horas do teu dia, e existe uma forma de administrar isso de uma forma sábia, mas o Senhor quer que você traga para você o teu tempo é teu. Então tenha discernimento para administrá-lo em nome de Jesus, porque nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, amém? E pior, com a dificuldade doida de encontrar de volta aquilo que a gente perdeu. O Senhor nos ajuda, a palavra de Deus é a sabedoria que nos faz receber. Então eu quero que você, essas pessoas estão, mas você tem um privilégio. Você tem um privilégio, sabe por quê? Porque você tem a palavra de Deus. Você tem essa oportunidade de pensar, e ela quer te ensinar a remir o teu tempo. Que você tenha controle sobre trazer ele de volta para você, entendendo o que é prioridade e o que você não pode trocar por outro. No 7 eu não coloquei redes sociais, tá bom? Só para avisar. Pode ter? Pode, desde que isso não interfira no resto. E você despriorize o que realmente é importante na tua vida e não me jogar. Em primeiro lugar, o que realmente é prioridade. É tudo que Deus espera de nós, para que nós sejamos o povo dele, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu essa palavra? Está claro? Muito obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.